Olá, queridos irmãos, professores, jovens. Estamos agora nesse momento com a nossa pré-aula de jovens, a aula de número 5, com a data de 3 de novembro de 2024, falando hoje do tema proteção contra a preguiça. Alguns conselhos que Salomão vai nos trazer e a importância desses conselhos para a nossa vida. Nós temos como título o texto principal: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Provérbios capítulo 12, versículo 27. O nosso resumo da lição está assim: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos faz perseverar. Importante destacar que esse termo diligente ou diligência se refere à dedicação. Dito isso, nós podemos então adentrar na nossa introdução e depois os seus tópicos e os seus subtópicos. A nossa introdução está escrito assim: nessa lição, estudaremos a advertência do livro de Provérbios. Quanto à preguiça, veremos que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar a respeito do assunto. Assim, à luz da explicação do texto bíblico, que serve de leitura bíblica em classe, conceituaremos a preguiça, faremos uma distinção entre o que ela é e o que não é, e finalmente refletiremos algumas formas básicas de se prevenir a respeito da preguiça. Que haja zelo e fervor em nossos corações no lugar da preguiça. Como eu disse no primeiro momento, o que vamos tratar aqui nessa aula é falar um pouco sobre o perigo da preguiça, o que ela é, de que forma podemos combatê-la. No capítulo 6 de Provérbios, bem como no capítulo 24 e no capítulo 26, a abordagem do tema aqui de Salomão é justamente trazer uma importância do trabalho diligente, ou seja, um trabalho com dedicação, e resultando isso em segurança, em providência, em planos para o futuro seguros contra a preguiça que leva a dificuldades e também a pobreza. Tópico de número 1, uma advertência contra a preguiça. Nós temos 3 subtópicos. O primeiro subtópico fala sobre informações iniciais. No capítulo 6, dentre muitas advertências, priorizaremos a advertência contra a preguiça. Também ampliaremos essa advertência bíblica por meio de um retrato irônico que o sábio faz a respeito do preguiçoso. Querido professor, o que é importante você destacar com os alunos nesse primeiro subtópico, que ao meu ver é interessante, é as figuras de linguagem que o rei Salomão utiliza. São muito atuais. Ele utiliza, primeiro, a ironia e, em um segundo momento, a hipérbole. A ironia se afirma algo, mas o sentido real é o oposto. Um exemplo claro que podemos usar aqui é quando alguém comete algum erro no trânsito e alguém diz: olha, você é um excelente motorista. É algo irônico, né? É realmente o oposto a isso. E a hipérbole é exagerar de forma intencional uma ideia. E é isso justamente que Salomão utiliza. Se nós observarmos o capítulo 26, o versículo 13 ao 16, na NTLH, nova tradução linguagem de hoje, você vai observar detalhes riquíssimos naquilo que Salomão está dizendo. Se não, vejamos, o versículo de número 13, Salomão escreve assim: o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Olha que interessante que Salomão está utilizando. Ele está dizendo que essa declaração exagerada é uma forma de mostrar como o preguiçoso inventa desculpas absurdas para não trabalhar ou para não tomar aquelas decisões importantes para a sua vida. Então, é muito interessante essa fala de Salomão dizendo que se eu sair, o leão me pega. São as desculpas que algumas pessoas utilizam. Isso está no versículo 13. Mas o versículo 14 também chama a atenção, que ele diz: o preguiçoso vira de um lado para o outro da cama. Ele é como uma porta que gira as dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Quantas vezes, às vezes comigo também já aconteceu, da gente ficar na cama e se vira para um lado, vira para o outro, e tem aquelas tarefas que precisam ser feitas, e você acaba postergando, né, procrastinando, e vamos falar isso depois,
E Salomão utiliza dessa expressão, né, de se virar para um lado e para o outro, e faz o exemplo da dobradiça da porta, né, que se vira para um lado do outro, mas não toma uma atitude. Salomão, realmente, ele é muito sábio nessas palavras, é muito atual às suas palavras. E no versículo 15, ele também escreve dizendo: existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. É uma realidade. Então, perceba aqui o versículo 13, o 14 e o 15, a figura de linguagem aqui que Salomão utiliza de forma mais sustentável é justamente a hipérbole, esse exagero para trazer uma verdade. É isso que Salomão vai demonstrar, além do capítulo 6, que ele faz ali uma ironia, usando a figura da formiga também para contrariar aí aqueles que são preguiçosos em suas tarefas. Então, eu acho interessante o professor pontuar esses detalhes nesse primeiro subtópico. No nosso segundo subtópico, chama a atenção o que o autor escreve sobre as formigas. As formigas nos ensinam ser zelosa, as formigas nos ensinam zelosa organização, mesmo que não tenham um chefe. Ela nos ensina uma dimensão muito consciente do tempo do trabalho e do descanso bem recompensado. Veja bem, Salomão aconselha o preguiçoso a observar o comportamento das formigas, que são pequenas criaturas que não têm líder para supervisioná-las, mas que trabalham de forma constante e organizada. O que seria esse constante? Que não desiste, que não para, que não retrocede. É por isso que as formigas, costumam trabalhar o verão todo se esforçando para que tenham mantimento, alimento durante o inverno. E aí a gente lembra daquela fábula, né, da cigarra e da formiga. Enquanto a cigarra está ali aproveitando o verão, cantando, a formiga está ali trabalhando. E quando chega o inverno, a formiga está no seu aconchego, está com seus alimentos, enquanto a cigarra está passando necessidade e não ter aonde ficar. Então, esse ponto em que Salomão utiliza a figura da formiga é algo que a gente precisa nos atentar, que elas eram proativas, né? E não só isso, ela não precisa de alguém para agir. Ela toma iniciativa e planeja o seu futuro. É aquilo que eu sempre digo, nós somos livres para escolher qualquer coisa, mas nós não somos livres para escolher as escolhas das nossas consequências. Então você é livre para fazer o que quiser, mas qual vai ser o resultado dessas escolhas? A formiga não é uma procrastinadora, ou seja, a formiga não adia ou deixa para depois tarefas ou decisões ou até mesmo as suas responsabilidades. Ela não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Então a formiga tem essa qualidade. E também a formiga, ela é proativa. A formiga tem a capacidade de antecipar problemas ou necessidades futuros. É por isso que eu citei aqui o exemplo da formiga e da cigarra, dizendo que ela então trabalha em prol do seu benefício, das suas responsabilidades, daquilo que ela planeja para o futuro. Então é muito importante, professor, aqui nesse segundo subtópico de Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11, destacar justamente essa questão da formiga e o seu papel para vencer a preguiça. Muito bem, dito isso, nós vamos para o nosso terceiro subtópico, Provérbios, capítulo 24, versículo 30 ao 34, e o capítulo 26, do versículo 13 ao 16. Provérbios, capítulo 24, versículo 30 ao 34, traz a observação do sábio a respeito do campo do preguiçoso e o que ele contempla: total desordem e ausência de diligente. No subtópico 3, Salomão, ele no capítulo 24, traz a ideia aqui de alguém que não cuida bem dos seus bens ou do seu campo, como o próprio Salomão frisa. Como já abordado no subtópico de número 1, Salomão usa de figura de linguagem, nós já vemos isso, para retratar verdades absolutas. Então, Salomão utiliza agora a reflexão para abordar o preguiçoso no campo. Veja bem, o versículo 31 do capítulo de número 24. Tudo estava cheio de espinhos,
e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Salomão nos faz refletir sobre a responsabilidade pessoal. Veja que o campo era dessa pessoa, que nós não temos o nome, mas ele não se compromete a cuidar desse campo. Ele não se responsabiliza por fazer aquilo que só ele mesmo podia fazer. Como estamos cuidando das nossas propriedades? O autor frisa isso. O que estamos fazendo para cultivar nosso campo? Nossa vida pessoal, espiritual, profissional, nosso relacionamento interpessoal, muitas das vezes, estamos ociosos ou dedicados em nossas tarefas. A nossa responsabilidade. Estamos agindo da forma correta, com aquilo que está proposto para a nossa vida? É algo que a lição nos traz essa ideia de entender como estamos tendo essa mordomia para com a nossa vida, seja no âmbito pessoal, profissional, relacionamentos sociais ou até mesmo na vida profissional. Por isso que Salomão traz essa ideia. Como está o seu campo? Como você está cuidando desse campo? Então é algo a se pensar. Tópico de número 2, a preguiça e suas consequências. O primeiro subtópico diz sobre conceituando a preguiça. De maneira geral, preguiça tem a ver com aversão ao trabalho, aquilo que é contrário ao trabalho. Um estado de prostração, morosidade e lentidão. Do ponto de vista psicológico, tem a ver com uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras, pode se revelar como aversão à ideia de disciplina e ordem, e também pode ser um sintoma que revela um problema orgânico. Então, nesse primeiro momento, nós queremos aqui conceituar essa palavra preguiça. É muito importante o professor estudar a etimologia da palavra. Isso enriquece a sua aula. Quando nós falamos sobre a preguiça, a palavra preguiça vem do latim pigritia, do latim, que significa aversão, e aqui aversão também pode ser traduzido por ódio ao trabalho. A palavra preguiça tem vários significados, e alguns deles são a falta de disposição para realizar uma tarefa, lentidão, moleza, negligência na realização de atividades, gosto de estar na cama ou se levantar tarde, e uma palavra aqui muito interessante que é ociosidade. Nós falaremos sobre ela daqui a pouco. Sabemos que nem tudo é preguiça. Repito isso, nem tudo é preguiça. É por isso que o autor cita aqui um termo orgânico. Em alguns casos, a falta de disposição pode estar relacionado a problemas orgânicos, né, o que nós trataremos no subtópico de número 2. Podemos listar aqui alguns tipos de preguiça, como é uma lição para jovens, e o professor pode destacar isso, alguns tipos de preguiça que geralmente são encontrados entre os jovens. O primeiro tipo de preguiça que eu fiz questão aqui de trazer é a preguiça mental. O que seria a preguiça mental? Preguiça ao estudar ou aprender algo novo. Quantas vezes o jovem tem aí uma prova da faculdade, um trabalho para se fazer, e ele vai postergando, vai deixando, e não estuda para aquela prova, para aquele trabalho, e acaba tirando uma nota baixa, né? Ou faz pouco caso para aprender algo novo. Isso se chama aqui preguiça mental, muitas das vezes. Um segundo tipo de preguiça também entre os jovens muito comum é a preguiça física, falta de vontade para se envolver em atividades físicas. Quantos jovens nossos que são sedentários, que não gostam de praticar uma atividade física, né? Ou que a preguiça domina o corpo dele ao ponto de não querer realizar essa atividade. É um problema também. O terceiro tipo de preguiça é a preguiça emocional. Dificuldade em lidar com emoções e relacionamentos. Falta de esforço em cultivar amizades. Aquela pessoa que não quer se enturmar, que não quer criar amigos, que não quer se envolver, que não quer criar uma família. Muitas das vezes é um problema aqui, uma preguiça
emocional. O quarto tipo de preguiça é a preguiça organizacional, falta de planejamento em suas tarefas e responsabilidades. Aquele ditado de deixar tudo para a última hora, né? É um problema também muito sério. Então, se você não tem um planejamento, você vai colher futuros problemas. Por isso que é importante planejar, é importante ser organizado em tudo que você faz e não deixar que a preguiça venha lhe dominar. O quinto tipo de preguiça é a preguiça digital. E aqui é um problema sério entre os jovens. Distração excessiva com atividades online, horas e horas nas redes sociais, séries e até mesmo em jogos. Então, quantos jovens que às vezes passam ali, né, horas e horas deslizando o dedo, né, no Reels, no TikTok, entre outros aí aplicativos de interação online, e você vai deixando, passando o tempo, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você não realizou suas atividades por causa justamente dessa preguiça que nós chamamos de preguiça digital. Vamos então agora ao nosso segundo subtópico, o que não é preguiça. Às vezes, muitos entendem por preguiça tem a ver com a ausência de nutrientes provenientes de uma alimentação pouco saudável, ou ausência do tempo necessário de sono reparador, ou até mesmo uma disfunção química na produção de hormônio em nosso organismo, que tem a ver com disposição e vitalidade. Portanto, como eu disse anteriormente, nem tudo é preguiça. Então, o que não é preguiça? Nosso subtópico 2. A falta de aptidão ou disposição de realizar atividades pode ser resultado, muitas vezes, de uma má alimentação, dependendo do que você come. Um sono de qualidade pode interferir também nisso, e problemas na produção de hormônios no seu organismo. Vamos salientar cada um deles. Primeiro, sobre alimentação. Alimentos que os jovens amam comer. Acabou o culto, né? Nós gostamos do quê? Batata frita, chocolate, refrigerantes, comidas industrializadas de forma geral. Tudo isso prejudica o nosso organismo. Pode até ser bom, mas vai nos prejudicar. E aí isso vai gerar uma série de problemas, né? Pode levar os nossos picos de energia lá em cima, mas ao mesmo tempo pode ser seguido por quedas bruscas. Então, o açúcar faz isso, a gordura saturada também pode provocar isso. Então, o que você se alimenta pode prejudicar o seu organismo, e aí você, né, não quer realizar algumas atividades, quer ficar só deitado, aquela preguiça. Então, a preguiça, muitas das vezes, é gerada também pela má alimentação. Aí temos um segundo ponto ainda, que é sobre o sono. O sono também, de acordo com a ciência, o jovem, principalmente, deve dormir entre 7 a 8 horas. Sabemos que muitas vezes é difícil, pelas questões da vida do jovem, trabalho, faculdade, organizações que ele enfrenta, às vezes fica difícil de ter essas 7, 8 horas de sono, mas é o ideal para que ele consiga ter uma rotina saudável. É um sono de qualidade de 7 a 8 horas. Se você dormir menos do que isso, a ciência garante que isso pode gerar o quê? Fadiga, cansaço, sonolência, mau humor e sem nenhum tipo de motivação para fazer algumas atividades. Então, o sono interfere diretamente na sua vida, e muitas vezes não é que você é um preguiçoso, não é porque você ama a preguiça, mas muitas vezes você está cansado, você não dormiu bem, e isso vai te prejudicando, isso vai interferindo naquilo que você precisa realizar durante o dia. Falamos então sobre alimentação, falamos sobre o sono e também falaremos agora sobre a produção de hormônios dentro do nosso organismo. A preguiça pode ser confundida, muitas das vezes isso acontece, pela depressão, pela anemia e até mesmo pela ansiedade. Então, quantas pessoas, quantos jovens que nós conhecemos que às vezes não quer fazer uma atividade, não quer se envolver,
às vezes fica só lá no canto dele, mas não é porque ele não quer se envolver. Muitas vezes é um problema que aquela pessoa está enfrentando e pode ser um problema psicológico, como eu disse aqui, a depressão, a ansiedade e até mesmo relacionado ao organismo que seja aqui a anemia. Então é preciso estudar cada caso para não cometer alguns equívocos. Isso pode ser resultado, muitas das vezes, principalmente a depressão, em traumas. Então, às vezes, a perda de um parente, um fim de um relacionamento, tudo isso pode gerar um trauma. E também, na caso da anemia, a falta de nutrientes no organismo. Um exemplo claro, aqui tratando sobre isso, sobre a produção de hormônios, né, é o baixo nível de, nós chamamos aqui, né, que é o quarteto do prazer, né, que é a dopamina, a endorfina, a serotonina e a ocitocina. Professor, eu aconselho você a falar sobre essas 4 substâncias que podem auxiliar esse jovem nessa lição. Se você focar nessas 4 substâncias, eu tenho certeza que a sua aula vai ser muito enriquecedora, porque nessas 4 substâncias, quando nós falamos sobre preguiça, ela traz muitos benefícios, inclusive, em muitos casos, vence até mesmo a depressão. Vamos então agora ao nosso terceiro subtópico. A preguiça paralisa seu desenvolvimento. A preguiça contra a qual a Bíblia adverte paralisa o desenvolvimento espiritual, afetivo, acadêmico e profissional do jovem. Ela liquida o senso da responsabilidade na vida. Ora, se entramos no modo mórbido de inatividade, infelizmente sofreremos consequências sérias em nossa vida. Veja bem, eu quero trazer aqui um exemplo para nós a respeito disso. A preguiça paralisa o seu desenvolvimento. Vamos usar um exemplo bíblico aqui. Podemos observar um exemplo de preguiça na Bíblia com o rei Davi. Se nós observarmos 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo 1, está escrito assim nesse texto: no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi, porém, ficou em Jerusalém. Esse é um texto. O segundo texto é justamente o versículo número 2, que fala isso. Aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. Essa hora da tarde era aproximadamente 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde. Temos 2 pérolas no texto. A primeira pérola é que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi era para estar na guerra, mas não estava. Segundo a pérola no texto, é que diz que ele acordou à hora da tarde, 3 horas da tarde. Um rei que era para estar na guerra e acorda às 3 horas da tarde. Ou seja, isso explica uma preguiça que o rei Davi sentia de não estar na batalha, de não assumir uma responsabilidade e ainda por cima acordar naquele horário. Então ele se encontra num estado de ociosidade. O que é ociosidade? Essa palavra: falta de disposição, falta de empenho, preguiça e aí um termo muito popular, desocupado. Então ele está num estado de ociosidade e aí ele comete um erro, porque ele acorda às 3 horas, os irmãos conhecem a história, ele vai dar uma passeada no terraço, vê uma mulher que não é sua, que é casada, e acaba pecando, acaba cometendo um adultério. Então, a preguiça levou Davi, esse estado de ociosidade, levou Davi a cometer um pecado extremamente grave, que o responsabilizou pelo resto da sua vida. Então, muito importante nós não ficarmos nesse estado de ociosidade. Muito bem, terceiro e último tópico, protegendo-se contra a preguiça. O primeiro subtópico, desenvolvendo o senso da responsabilidade. Você conseguirá responder qual o propósito da sua vida? O senso de responsabilidade tem a ver com a consciência que temos da nossa vocação, da nossa vida. De acordo com isso, é que teremos motivação para levantar todo dia a fim de fazer alguma coisa. A pergunta que fica é essa: o que nos motiva a sair da nossa cama todos os dias? Qual é o legado que nós queremos deixar para
as pessoas que estão ao nosso redor. 3 pontos seria fundamental aqui nessa lição de jovens para tratar. Primeiro, desenvolvendo o nosso senso de responsabilidade para o jovem aqui, primeiro seria o nosso testemunho de fé. A nossa responsabilidade, nosso legado, é primeiro esse, ter um testemunho de fé, ser fiel a Deus em meio ao mundo desafiador, sem perder os princípios cristãos, dar um bom testemunho, ser o sal da terra, como o nosso próprio Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra, ou seja, temperar o ambiente onde nós estamos, e não ser o sal insípido, aquele sal que não tem gosto, que não tem sabor, que é mal visto por outras pessoas, aquela pessoa que dá um mau testemunho. Então, ter um testemunho de fé é uma grande responsabilidade do jovem cristão. O segundo ponto é o impacto nas relações, deixar um legado, ser diferente do ambiente que está inserido. Você não pode ser apenas mais um jovem de uma carteirinha de membro de uma congregação. Você precisa ser alguém diferente, alguém que olhe para você e diz, olha, esse jovem é diferente, ele tem algo assim que traz paz, quando ele fala parece que as coisas funcionam, ele consegue resolver de uma forma diferente, né? E ser um agente de influência, não apenas na igreja, mas também para fora da igreja, seja no trabalho, seja na educação, ser um bom professor, ser um bom aluno, até mesmo na política, quem sabe aí ser um deputado, um vereador que possa influenciar a cidade onde você está inserido, ou o estado, até mesmo a sua nação. E também influenciar nos serviços comunitários, o que nós estamos fazendo a respeito do serviço comunitário, como esse jovem pode ser útil. Lembremos de José, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, que mudaram a história da Babilônia, que assentaram no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E me chama a atenção Daniel capítulo 6, versículo 10, que ele orava 3 vezes com as janelas abertas para a banda de Jerusalém. E quando os inimigos queriam incriminar ele e foram procurar, o versículo 11 escreve dizendo que Daniel estava orando, acharam Daniel orando. Então veja bem, de que forma nós estamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. E um terceiro ponto, quais são as nossas contribuições para a igreja? O jovem cristão precisa se responsabilizar principalmente nas suas contribuições para a sua igreja local. Ser um jovem proativo nos serviços congregacionais, no que eu posso ser útil a esse departamento, pastor, em que posso auxiliar aqui na congregação, contribuir para a igreja local. Lembra de Timóteo? Era um jovem, mas era um jovem pastor, a qual Paulo dava bom testemunho dele. Então, essas responsabilidades são muito importantes de se destacar. Segundo subtópico, cuidando do corpo. Com o senso de responsabilidade estabelecido, agora devemos fazer a manutenção do nosso corpo para executar a nossa responsabilidade. Quando falamos do cuidado com o corpo, e aí acreditamos na tricotomia, que somos constituídos de corpo, alma e espírito, cuidamos do nosso espírito, cuidamos da nossa alma, mas o nosso corpo? Muitas vezes, como eu falei anteriormente, comemos de várias coisas, né? Refrigerante, comidas industrializadas, e se esquecemos de cuidar do templo do Senhor. Então é preciso haver o quê? Uma mordomia do nosso corpo. Praticar exercício físico, se alimentar, fazer uso de suplementos saudáveis, vitaminas, e para que isso venha o quê? Gerar em nosso corpo algo saudável para que a gente possa fazer ainda melhor aquilo que nós somos responsáveis. Então não adianta ser responsável quando eu não cuido de mim mesmo, meu corpo. Aí vem a questão do sono, da alimentação e assim por diante. Alguns exemplos aqui para destacar esse cuidado. Elias, apesar de alguns dizerem que Elias fugiu do seu chamado, Elias descansou, estava cansado, estava ferido emocionalmente. E Deus trouxe o que para ele? Pão, trouxe água, cuidou do profeta, mas ele entendeu que era preciso descansar. É importante descansar. Daniel também fez uma dieta saudável. Ele não quer a comida do rei.
que era uma comida entregue a ídolos, mas ele come o quê? Apenas legumes e água. Fez uma dieta saudável. É importante isso. Cuidou do seu corpo. Deus também dá o exemplo do descanso. Gênesis capítulo 2, versículo 2. No sétimo dia, Deus já havia concluído o seu trabalho que havia feito naquele dia e descansou o seu dia de trabalho. Deus também descansou depois de trabalhar. Por isso que é importante o descanso. Terceiro e último subtópico, cultivando uma rotina saudável. Nenhum atleta chega ao objetivo sem uma rotina. Nenhum escritor publica um livro sem rotina básica. Nenhum artista desenha uma tela sem uma rotina que se enquadre à sua realidade. É muito importante nós cuidarmos com a nossa rotina, que venha a ser uma rotina saudável. Você trabalha, você estuda, você vem para a igreja, você se relaciona com as pessoas, mas tudo isso deve ser de forma saudável. Muitos são as atividades que o cristão desenvolve, como eu falei, trabalho, faculdade, cursos, trabalho na congregação, namoro. Todavia, essa rotina precisa ser saudável e haver, acima de tudo, perseverança. É isso que o autor coloca. Nenhum atleta chega ao objetivo sem uma rotina. Tem que ter uma rotina, perseverar, não desistir. E aí a gente lembra daquela cena, daquele filme que talvez você já tenha visto, Desafiando os Gigantes, quando o treinador pede para que um dos seus atletas carregue um outro e atravesse o campo, pelo menos percorre por 50 jardas, né? E ele está carregando aquele atleta e o jogador diz, treinador, está doendo. E o treinador diz, não para. Treinador, meus braços estão formigando. E o treinador diz, não para, continua. O treinador está machucando. E o treinador diz, não para, persevera. É justamente isso que nós precisamos. Às vezes está doendo, está machucando, não é fácil. A minha rotina é até saudável, mas eu preciso perseverar. Eu sempre digo que na nossa vida nós temos cruz, mas também existe uma coroa. Que possamos compreender isso, porque uma rotina diária com Deus gerará, com certeza, o sucesso para a sua vida. Vamos então ler a nossa conclusão para encerrarmos essa aula? A conclusão está assim: o livro de Provérbios revela muitas advertências contra a preguiça, que nesta oportunidade tomamos como convite da palavra de Deus para o nosso bem-estar. Cuidemos do nosso senso de responsabilidade, da nossa alimentação e do sono, bem como do estabelecimento de uma rotina saudável. Esses cuidados são iniciativas sábias para prevenir a preguiça e, consequentemente, desenvolvermos a nossa vida sob o ponto de vista espiritual, afetivo, acadêmico e profissional. Portanto, professor, é muito importante que você destaque aos seus alunos a importância de combater a preguiça, de saber que nem tudo é preguiça, mas que possamos ser proativos, responsáveis para concluirmos aquilo que fomos chamados e ter sucesso na nossa vida espiritual, profissional e acadêmica. Que Deus te abençoe.